Então, como eu estava dizendo, primeiramente, boa noite a todos, todas e todos presentes aqui hoje. Estamos iniciando a nossa terceira noite de palestras da 10ª Semana Acadêmica de Artes Visuais, que esse ano tem como tema Caminhos na Formação em Artes Visuais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, em especial as autoridades que estão aqui presentes, a chefe do Departamento de Artes, professora Josi Agatha Parrilha da Silva, ao coordenador do colegiado de licenciatura em Artes Visuais, professor Nelson Silva Júnior, a nossa palestrante de hoje, diretora de Assuntos Culturais da PROEX, professora Sandra Borsoi, junto às demais autoridades. O tema da palestra será o papel dos espaços expositivos e a captação de recursos para as artes. Lembrando que, para que ocorra a certificação, vocês devem deixar o nome e o CPF no chat, e para dúvidas, comentários e questionamentos, será aberto um espaço ao final da palestra para estas contribuições. Então, eu peço também que vocês mantenham seus microfones desligados durante a fala, e eu passo a palavra ao mediador da palestra de hoje, professor doutor Nelson Silva Júnior. Obrigado. Mais uma vez, então, boa noite a todos, todas e todes. Agradeço muito a organização por ter me convidado para fazer a mediação dessa palestra, que vai ser um prazer, porque além de admirar profissionalmente a palestrante, a professora doutora Sandra Borsoi, também tenho nela uma grande amiga. Então, quero agradecer desde já a todos que estão presentes, e vou começar apresentando a nossa palestrante. Vou trabalhar de uma maneira mais formal aqui, até reduzir bastante o currículo dela, porque ela tem um currículo extenso, e agradecer mais uma vez a professora Sandra por estar enriquecendo a 10ª Semana de Artes Visuais. Então, a professora Sandra Borsoi é graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. É especialista em Criatividade, Arte e Novas Tecnologias pela UNO-Chapecó. É mestra em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora adjunta do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje diretora de Assuntos Culturais da PROEX UEPG. Ela também é conselheira da Fundação Municipal de Cultura da cidade de Ponta Grossa, tem experiência na área de artes, com ênfase em artes visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: artes visuais, currículo em artes visuais, formação de professores em artes visuais, produções artísticas e gestão cultural. E uma coisa que é importante nós destacarmos, que a professora Sandra hoje tem um papel fundamental na cidade de Ponta Grossa, porque ela e sua equipe estão à frente de 2 festivais muito importantes, que é o Festival Universitário da Canção e o Festival Nacional de Teatro, que são festivais que existem há muito tempo, e a professora Sandra atualmente que está à frente desses festivais. Então, professora Sandra, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o seu convite, e passo a palavra para você agora. Obrigada, Nelson, você é sempre muito gentil comigo. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar, então, a nossa chefe de departamento, a professora Josi, nosso coordenador e mediador hoje, professor Nelson, meus colegas professores, alunos e os que nos acompanham pelas redes. Eu queria dizer que hoje é um grande desafio falar, depois de tantas pessoas importantes, com falas tão importantes, terem proferido essas palavras, né, tão significativas na nossa semana acadêmica. Eu tentarei contribuir com a formação dos nossos alunos e eu espero mostrar caminhos de luzes. Esses caminhos foram direcionados por uma temática, a convite do professor Nelson, o papel dos espaços expositivos e a captação de recursos para as artes. É uma temática bastante grande, e para que eu possa fazer jus a ela, eu preciso dividir ela em 2 blocos. Para que possa desenvolver melhor o raciocínio, então eu direi essa fala nesses 2 blocos, que é o papel dos espaços expositivos, num primeiro momento, e num segundo momento, a captação de recursos para as artes visuais.
E ao final, porém não menos importante, eu farei uma consideração que eu entendo ela como muito pertinente e eu espero que ela seja estimulante para a vida profissional de vocês. Quando eu falo o papel dos espaços expositivos, antes mesmo de eu pensar o papel dos espaços expositivos, que será o final desse primeiro bloco, eu preciso pontuar de onde e do que é que nós estamos falando. Então, quando eu tenho antes de eu começar a pensar no papel do espaço expositivo, eu preciso pensar o que é, que tipo, que temática, onde eu vou expor. Então, quando eu falo o que, eu posso me referir a pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, instalações, performances, enfim, as diferentes possibilidades dentro das linguagens das artes visuais, e outras que eu ainda não pensei. Aí, quando eu penso, eu vou produzir. Mas eu vou produzir o quê? Uma retrospectiva? Eu vou produzir uma exposição de uma retrospectiva, uma exposição permanente, uma exposição em grupo, uma exposição temática, uma exposição itinerante. Quer dizer, eu tenho uma gama muito grande de que tipo de exposição eu quero fazer. E eu vou perguntar, mas aonde eu vou expor? Eu vou expor em museu, em galeria, em espaços privados? Veja, eu tenho uma infinidade de espaços que me fazem pensar a partir da minha exposição. E eu estou falando assim, não como gestora cultural, mas como produtora. Eu vou expor em câmaras municipais, em atritos e terrenos vazios, ou em cyberespaço? Quando eu me proponho a pensar esses diferentes espaços, a partir de uma temática, a partir de um tipo de exposição, eu começo a pensar qual é o papel desse espaço expositivo. Os espaços expositivos, a exemplo dos museus, eles surgiram lá no Renascimento. E com o passar do tempo, buscou-se solucionar o dilema do espaço ideal para a exposição das obras de arte. Esse dilema dessa busca do espaço ideal, logo, passou por transformações. Esses espaços começaram a sentir a necessidade de uma transformação. Essa transformação faz com que, seja museu, seja galeria, seja qualquer espaço, pense esses espaços sem compartimentação. Os espaços internos dos diversos museus construídos nos últimos anos, nós poderíamos dizer que existe uma certa tendência para a construção do espaço sem compartimentação. Não existem restrições para essa ocupação, onde tudo possa ser realizado com parcimônia, com um objetivo, um ideal. Desde exibições mais intimistas até grandes espetáculos. Tudo vai depender o que eu quero com essa exposição. Qual é o papel do espaço expositivo quando eu penso artista em produzir? Espaços, quando eu penso em espaço, eu tenho que pensar em espaços que me façam sair da caixinha. Mas não é fácil sair da caixinha. E aí eu vou citar nosso querido Libar, Márcio Libar, que falou assim: o artista deve chamar as pessoas a dançar com ele. O artista deve chamar as pessoas a dançar com ele. De que forma eu vou fazer isso? E ainda ele continua e diz o seguinte: e a lidar com a vida. Em tempos de pandemia, nós podemos fazer uma referência muito séria. As pessoas estão conseguindo lidar com as suas vidas? O que o artista está fazendo? Está convidando a dançar com ele? Ou está lidando com a sua vida para poder fazer o outro compreender esse espaço?
Então, quando a gente pensa qual o papel do espaço expositivo, eu, artista, tenho que pensar o que eu quero dançar com o outro e o que eu quero permitir que o outro compreenda da vida. A exposição, apesar da sua função primordial, que é a divulgação das obras de arte, que é a conservação, tem e precisam ter um papel educativo. O setor educativo também se faz cada vez mais necessário, não só para os artistas que visitam os museus, em busca da observação dos estudos das obras ali expostas, mas também para um público que busca compreender a arte do seu tempo. Tão emergente compreender, tão emergente se fazer compreender. Então, quando eu penso na pandemia, e eu penso que um espaço de arte precisa ter um papel educativo, formativo, que busca dar o conhecimento à comunidade sobre a arte do seu tempo, que é tão emergente, e aí nós vamos fazer referência ao Covid. Os espaços expositivos, o Covid e a era virtual. As exposições nunca mais serão montadas ou visitadas fisicamente, apenas. Um espaço expositivo não substitui o outro, cada espaço é único. O que não podemos deixar de ter em mente é o papel educativo que esse espaço precisa ter. E aí sim, essas exposições não serão apenas visitadas fisicamente. Elas passam a ultrapassar as fronteiras do tempo e do espaço. Elas negam o seu fechamento de portas. As portas permanecem abertas e as luzes acesas por tempo indefinido na internet. Por meio do uso do streaming ou via internet, alguns museus brasileiros mais tradicionais estão disponibilizando visitas virtuais. Eu não estou aqui dizendo que o espaço virtual, o espaço do museu não é importante, o espaço do museu é muito importante, mas a tecnologia, a era virtual, permite minimamente a democratização da cultura e da arte. Essa exposição online, esses espaços, eles podem variar desde sites muito simples, com fotos digitais, diretas, com detalhes, com as etiquetas, artista, título, data, a produção, e também veicular a produção de alto valor. Porém, criar um local básico para expor as suas obras não basta. Você tem que tornar a experiência do público muito mais rica. Fazer com que o projeto chame a atenção de qualquer pessoa que admire arte. Então, eu vou ter diferentes espaços virtuais. Vocês devem ter navegado em muitos espaços virtuais nesta pandemia. Mas para você ter a atenção das pessoas, são necessárias fotos detalhadas, sob diferentes ângulos. Não pode só ter a etiqueta, você precisa ter textos, vídeos descritivos que facilitem a compreensão do trabalho do artista. Uma boa organização nesse espaço vai facilitar a navegabilidade e vai ater o observador. Mas, principalmente, trabalhar com as sensações e as emoções do navegador. Quase como, e eu adoro usar essa experiência, e vou citar o Nelson, porque, como ele disse, é um amigo muito querido e aprecia muito vinho. Nós tomamos alguns vinhos já, né, Nelson? Então, quase como uma experiência entre o aroma do vinho e o degustar esse vinho. Toda essa experiência de você ter o copo do vinho na sua mão, sentir o aroma,
sua mente já está trabalhando. E quando você degusta esse vinho, você pode gostar, você pode não gostar, vão trazer, principalmente, memórias. E é essas memórias, é essas experiências que tornam o vinho tão especial. E a sua exposição? Ela tem que ser simplesmente envolvente e inesquecível. Assim como eu posso pensar, assim como a obra da Mona Lisa. Quando as pessoas se deparam diante do quadro, elas se decepcionam, porque elas imaginam, por tudo que veicula na mídia, ela é grandiosa, a obra Mona Lisa é grandiosa, mas quando elas se deparam diante dela, eles ficam decepcionadas. Sabe por quê? Porque elas pensam no tamanho dessa obra, mas não na sua essência. Não observam com tempo para reflexão e pausa. Imergindo aos poucos e percebendo o que ela vai revelando, assim como o vinho. O artista propõe que experiência ao leitor? E a comunidade, pergunto a vocês. Que experiências vocês propõem à comunidade? Eu digo vocês artistas, né? E me coloco todos os artistas do nosso país. Devemos pegar essas nossas emoções e torná-las públicas, como diz Libar. Tão linda a mensagem dele. Devemos pegar nossas emoções e torná-las públicas. Tudo bem, então, eu tenho uma produção artística. Já estou à flor da pele com as emoções. E agora? O que eu faço? Eu convido vocês a pensar fora da caixinha. Ah, professora, mas pensar fora da caixinha? Como é que faz isso? Como é que eu saio dessa caixinha? Todo mundo diz que tem que pensar fora da caixinha, mas ninguém mostra onde que tem a portinha. Como que eu penso fora da caixinha? Aí eu vou usar uma fala do Cortella e vou brincar um pouco com a imaginação de vocês. Imaginem que vocês são candelabros, lustres. Todas as variações, as terminações de vocês são braços. E aí Cortella vem e nos diz assim, quanto mais lâmpadas forem acesas nesse lustre, mais luz ele terá. Quantas luzes vocês têm acendido no lustre de vocês? Vocês são as lâmpadas do lustre. Quantas lâmpadas vocês acenderão? Quantas lâmpadas tem o lustre de vocês? E se a gente transferir eu, lustre, para a nossa cidade, Ponta Grossa é um grande lustre. Cada bairro é um braço. Cada comunidade é um braço desse lustre. Pensar em diferentes espaços sociais e a inserção de luzes. Porque a exposição de vocês está indo para um determinado espaço, mas toda a comunidade está recebendo a luz que vocês querem projetar? Como que eu faço formação a partir das exposições? Ou exposições com formação? Eu sou um lustre, eu tenho muitas lâmpadas, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho diferentes espaços expositivos, eu tenho diferentes proposições, eu tenho um espaço virtual. E o que eu faço com isso agora? Porque eu preciso de dinheiro. Então, eu vou falar de algo que será o segundo bloco. Captação de recursos para as artes visuais.
como que eu faço para tornar real esse meu projeto? Como que eu faço para iluminar a comunidade para onde eu vou inserir essa minha grande ideia? Da onde eu vou buscar recursos para ir para a periferia, fazer formação na periferia? Quando eu falo isso, gente, eu lembro que eu reprovei lá na 7ª série. Sabe por quê? Porque comer era mais importante que estudar. Ou eu trabalhava para comer bem e ajudar os meus pais, ou eu estudava. Eu não parei de estudar. Mas eu continuei com muita dificuldade, porque eu precisava trabalhar, então eu reprovei. Quando eu reprovei, eu me senti fracassada. E aí, eu comecei a pensar, mas se eu não tinha mais ânsia de entender o estudo como primordial e comer como primordial, o que é que eu faço com isso hoje, com o conhecimento que eu tenho? Eu pego os meus braços de candelabro e levo essas luzes para aquela comunidade carente, onde precisa entender e compreender o seu mundo, o mundo que o cerca. E eu acendo luzes, e lá nascem grandes possibilidades, através de projetos de arte. Mas como que eu vou captar isso? Então, eu vou falar aqui um pouco de algumas possibilidades de captação de recurso para vocês. Não estou aqui dando uma aula de como usar uma plataforma, ou como usar um edital, ou como fazer isso, ou como fazer aquilo. Hoje, eu sei que vocês, alunos e muitos professores, conhecem os editais das galerias, das bienais. Então, eu não vou me ater a isso, eu vou pegar um outro viés, porque eu quero falar de captação de recursos. E as leis de incentivo à cultura, elas têm se construído ao longo das últimas 3 décadas como um principal mecanismo de financiamento e fomento do artista no Brasil. Quais são essas fontes, então? Eu vou exemplificar muito brevemente para que vocês futuramente se aprofundem. Assim, eu apresentarei num âmbito federal, estadual e municipal. Eu vou começar falando num âmbito maior do nosso país, né? Que é o que a Lei Rouanet. Vocês já ouviram falar da Lei Rouanet, né? Rouanet-Salic. Salic por quê? Salic é um sistema unificado utilizado para a apresentação das propostas com o acompanhamento dos projetos culturais. Então, vocês agora vão começar a pensar as exposições de vocês com inserção na comunidade via projetos. Via projetos. Então, a Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil. Ela permite empresas, pessoas físicas, vocês, que destinem a projetos culturais parte do imposto de renda válido. Então, todo projeto cultural e qualquer artista, produtor ou agente cultural brasileiro pode se beneficiar da Lei Rouanet e se candidatar à captação de recursos de renúncia fiscal. Então, como é que isso acontece? Você tem um grande projeto, uma grande ideia com inserção na comunidade, você escreve esse projeto e você manda para a Rouanet. A Rouanet vai dizer assim, vou jogar alto que o projeto de vocês é de R$100 mil. A Rouanet vai liberar esses R$100 mil para vocês, para dedução de imposto de renda. Vocês sendo liberados, vocês vão pegar esses projetos e vocês vão até as empresas e vão dizer, está aqui meu projeto, está aqui o diário oficial publicado pela Rouanet e eu posso captar e com dedução do imposto de renda. A sua empresa financia? Financio. Beleza. O que você tem que fazer? Executar o teu projeto e comprovar que você divulgou a marca da empresa tal. Gente, isso é muito
muito assim, ao passant, mas para vocês entenderem como funciona muito rapidamente. Depois, então, encerrei a Rouanet, depois se tiverem dúvidas, eu me coloco à disposição, né? Eu vou falar do Profice. O Profice, vão anotando esses nomes para vocês futuramente pesquisarem, tá? O Profice é o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, por meio do quê? Da renúncia fiscal do ICMS. Ele possibilita a valorização, a produção, a difusão, a circulação, a pesquisa, a preservação dos bens culturais, além das ações de caráter educativo para a arte e a cultura no Estado. Veja, um projeto que tem uma ação educativa e que vai para a comunidade tem muito mais possibilidades de ganhar esse edital. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020 a 2021, eles vão destinar 33 milhões de renúncia fiscal. Quer dizer, é muito dinheiro nesse biênio, que precisa ser captado, que precisa de projetos interessantes. Quem é que pode participar, então, professora, do Profice? Podem se inscrever pessoa física, pessoa jurídica, domiciliados e residentes no Paraná. Quer dizer, vocês vão concorrer apenas com o Paraná, menos a capital. Porque a capital tem um destino próprio, senão não é justo a capital concorrer com as cidades menores do estado. E eles escolhem, você tem duas modalidades que você pode se inscrever, projetos e obras. Quais são os recursos, então, disponibilizados? O valor é de R$1.020.000, para a seleção de 510 obras, sendo 85 projetos de cada área cultural do edital. Música, dança, teatro, todas as áreas, artes visuais. O proponente que tiver a obra selecionada, ele vai receber R$2.000 por projeto. Então, veja, é uma possibilidade o Profice. Aí eu falei, então, no âmbito nacional, paranaense, e agora eu vou falar para vocês no âmbito municipal. Aqui parece que está mais perto, mas nenhum está distante de vocês, nenhum desses. O Promific é o programa municipal de incentivo à cultura fiscal. Fiscal à cultura, né? Promific possibilita as pessoas e as empresas incentivarem projetos culturais de artistas de Ponta Grossa através de uma renúncia fiscal. IPTU para os projetos aprovados. Inclusive, gente, estão abertas as inscrições do Promific. Deem uma olhada lá na página da prefeitura. O ano passado, nós tivemos, por exemplo, alguns projetos que foram financiados daqui, né? Estão abertas essas inscrições. Vejam, mas vocês têm que escrever projetos que tenham impacto na comunidade, no meio artístico, cultural, inovador. Vocês têm que pensar fora da caixinha, lembram? Então, pensar fora da caixinha é dizer, vocês podem, vocês são capazes e é possível. Exige sim captação, mas vejam, do ano passado, 16 projetos, 14 conseguiram captar facilmente para a execução dos seus projetos. Então, lá, por exemplo, nós fomos aprovados no Promific 50 mil. E aí nós pensamos, vamos procurar uma, duas empresas. Na primeira empresa, ela destinou o valor total. E tinha mais um grande valor para destinar a pequenos projetos de valor menor. É muito aceito nas empresas os projetos do Promific, os projetos da Fundação, da Rouanet, porque é um destino com veiculação da marca da empresa facilmente. E com projetos sociais, com projetos que têm impacto na comunidade.
Licença. Prof, quem pode participar do Promific? Todos estão aptos a se inscrever maiores de 18 anos, com atuação na área cultural, através de currículo comprovado. Pessoas jurídicas e pessoas com MEI, microempreendedores individuais. Se vocês pensam em ter grandes projetos, em veicular produto, façam um MEI. Sejam microempreendedores individuais, porque vocês terão um CNPJ. Ah, mas se eu não tiver MEI, eu posso participar do Promific? Pode. Eu sou pessoa física, eu posso me tornar uma pessoa jurídica. Vai depender do que eu quero veicular como produto. Ah, eu vendi uma obra de 2 milhões, vocês, né? E aí eu preciso de uma nota para enviar esse meu trabalho. Como que eu faço? Eu tenho MEI, eu tenho CNPJ, eu posso providenciar uma nota e enviar esse meu quadro de 2 milhões para qualquer lugar do mundo. Onde eu posso, então, encontrar esses incentivos em Ponta Grossa? Gente, os editais da Fundação Municipal de Cultura, juntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural, definem no início de cada ano quais projetos podem ser lançados. Aqui são editais específicos da cultura de Ponta Grossa. É um outro veio. E aí eu vou dizer assim, gente, mas como que eu vou saber? Como que eu vou colocar minha proposta? Minha proposta nunca é contemplada nos editais. Vocês têm alguém muito próximo de vocês, que são os conselheiros. Das artes visuais, é a Lenita Stark. A Lenita é uma pessoa muito próxima, e vocês têm e podem, e é uma das atribuições do conselheiro, ouvir o que a comunidade artística, no caso das artes visuais, tem como necessidade para aquele ano. Então, isso está muito próximo de vocês. Isso não está distante das possibilidades de captação de recursos, no caso aqui não é captação, é financiamento, né? Que vocês podem desenvolver projetos. A conselheira vai ouvir as demandas, vai propor ao conselho, vai discutir com o conselho, e aí nós vamos ter editais que são lançados de fomento às artes visuais, à cultura. Então, em 2019, para vocês terem uma ideia, saíram 2 concursos. Um concurso de projetos de artes visuais e um concurso de estímulo à produção de obras e exposições de artes visuais. Em 2019, nós tivemos Salão de Belas Artes e o Salão de Novos Talentos. Nós tivemos alunos de artes visuais participando do edital e contemplados. Agora, observem, eu participei? Eu enviei meu projeto? Eu acreditei? Eu acendi a luz do meu candelabro? Ou eu deixei desligada porque eu não acreditei que era possível? Uma coisa que eu digo, e por que eu estou falando da captação de recursos, é porque eu acho que quanto mais gente participar dos editais, fomentar a cultura, maior vai ser a valorização da cultura na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Enquanto eu esconder, guardar para mim a abertura de um edital porque eu não quero concorrer com alguém, eu estou negando a possibilidade de fomento à cultura de qualidade. E que se o meu projeto for aprovado, é muito bom. E se não for um projeto aprovado, eu estou aprendendo e não tem problema nenhum. Participo o ano que vem. Lembram do palhaço? Eu tenho que aceitar que eu erro nesse meio. E é algo muito novo para nós, né? Então, eu tenho que participar, eu tenho que divulgar os editais, eu tenho que dar forças a eles. Quanto mais potência eu der a esses editais, maior vai ser
a participação e o movimento artístico-cultural na cidade. E quem se beneficia, gente? A comunidade. A comunidade tem o que nós podemos dizer de melhor em termos de cultura, porque nós estamos formando opiniões, nós estamos formando pensamentos, nós estamos acendendo luzes na comunidade. E é essas luzes que vocês têm que se permitir a participar. Às vezes, eu coloco uma lâmpada lá e ela queima. Não tem problema. Eu vou lá, vejo o que é que eu tenho que ajustar, troco a lâmpada e proponho o projeto. Bingo, meu projeto foi aprovado. Agora sim eu compreendi o que é que eu tinha, que faltou. Talvez eu não rosqueei direito a lâmpada do meu candelabro, e aí eu não consegui aprovar o meu projeto. E agora eu consigo. Como que antes eu não consegui? Ah, mas tinha um detalhe que era bem importante, que eu esqueci da comunidade. Um projeto que não tem inserção social é um projeto que vai deixar de ganhar. Porque quando você coloca na comunidade, você acende luzes e você traz conhecimento, você é conhecido, você é respeitado pelo teu trabalho. Porque o teu trabalho não está só guardado aqui. Ele está para além agora. Tá? Mas aí, então, só para fechar essa coisa do conselho e dos editais, importante vocês lembrarem que dependem, os editais que são lançados o ano que vem, vai depender das reuniões do conselho e as deliberações dele. Procurem a Lenita. Ai, professora, mas eu não tenho muita intimidade, eu não sei como falar com a Lenita. Fala com o professor Nelson, que é conselheiro, fala com a professora Sandra, fala com o professor esqueci o nome dele. Newton C. O Newton C, o Rafael também, quer dizer, tem do jornalismo, né, professor Rafael do jornalismo, tem N veios para vocês buscarem os conselheiros da cidade de vocês. E o que eu queria dizer é que é importante vocês lembrarem que vocês não estão sozinhos. Acho que essa pandemia nos isolou, nos deixou sozinhos. E aí a gente entendeu que eu sozinho não sou nada, que eu preciso de você, eu preciso de todos. E se eu não estou sozinho, eu estou com o Cássio, eu estou com o Matheus, eu estou com a Maria Luísa, eu estou com a Cristiane, eu estou com a Ana Luísa, eu estou com a Adriana. Quer dizer, o que eu posso pensar para além, não estando sozinho? Eu posso pensar, eu digo, gente, mas eu não sei escrever projeto. Eu tenho uma dificuldade. É muito difícil para mim. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como botar isso no papel. Aí, a Cristiane vai dizer assim, mas para mim isso é brincadeira. Eu coloco no papel isso. Vamos fazer junto? Aí o Cássio diz, mas eu posso fazer uma produção. Aí tem o outro, que é excelente fotógrafo. Você pode fotografar e fazer a produção fotográfica do nosso projeto. E aí vocês vão ampliando e vocês têm grande chance de ganhar um grande edital e um investimento absurdo no projeto de vocês. Porque vocês não estão sozinhos. Aí vocês dizem assim, mas professora, eu não sei como realizar isso. Eu não sei como fazer a minha exposição um evento. Tornar isso grandioso. Aí vocês têm alguém chamado, e é onde eu quero fechar a minha fala, o produtor cultural, que é um outro nicho de mercado. O produtor cultural, ele tem ótimas ideias, mas ele não consegue pôr no papel.
Ele é o fazedor, ele é o cara que consegue executar e tornar aquele micro evento num macro evento. Porque ele consegue, ele tem essa empatia e ele consegue tocar o outro. Vocês já viram a professora Adriana? Se me permite, né, professora Adriana? Fazer um eventinho, vamos fazer um cafezinho? E aí o cafezinho da Adriana é um café elegante, charmoso, com tão pouca coisa, com uma simplicidade, é grandioso. Ah, vou chamar a Adriana para ser a minha produtora, né? Aí você vai dizer assim, mas a Maria Luísa, ela consegue pôr tudo no papel. Quando ela consegue pôr tudo no papel, ela não tem ainda a dimensão de tudo isso. Aí eu estou falando as pessoas que eu consigo ver aqui na minha tela, né, na minha timeline. A Cristiane, ela é muito boa com orçamentos. E aí a Cristiane diz assim, o Matheus diz assim, olha, eu acho que 50 mil dá. A Cristiane, peraí, 50 mil? Com a grandiosidade do evento que nós queremos fazer, eu vou precisar disso. Ela já tem toda uma logística na cabeça dela. E ela diz, Matheus, nós vamos precisar, essa coisa simplinha aí que você está falando, uns 80 mil. Agora, se a gente quiser fazer um mega evento, vai ter que ser 100 mil esse projeto. E aí, a Ana Luísa consegue captar todas essas emoções e colocar no papel. Todas essas ideias e colocar no papel. Tem muita gente que tem capacidade para atuar como produtor cultural dentro do curso. Basta conhecer, basta aprofundar. Vocês não precisam fazer sozinhos. Vocês têm que pensar em ampliar os horizontes de vocês. Aí vocês vão dizer, professora, eu não sei fazer nada disso, não sei pôr o projeto, eu só tenho a ideia, eu tenho a execução, eu sou só artista e eu não consigo fazer. O que eu faço? Tem pessoas capacitadas para isso, gente. Você pode se capacitar nisso. Você pode buscar uma empresa de produção cultural que vá fazer esses projetos junto com vocês. Claro que essa empresa vai ter a parte que compete a ela, mas ela vai ajudar a fazer, a pôr esse projeto no papel. Então, o meu convite para vocês é fazer com que vocês peguem essas emoções e tornem essas emoções públicas. Escrevam projetos, sejam lâmpadas nos lustres da comunidade. Encerro aqui agradecendo pela oportunidade de falar. Eu espero minimamente ter tocado, sensibilizado vocês, ou dado aquela vontadezinha de vocês escreverem e produzirem projetos, e o ano que vem, se Deus quiser, o nome de vocês em peso nos editais da Fundação Municipal de Cultura, nos editais das galerias, nos editais diversos que tem aí, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Sandra, parabéns, muito obrigado, né? Eu acho, assim, uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de comentar, nessa 10ª Semana de Artes, o quanto essa equipe organizadora foi feliz da forma como trouxe as palestras. Quer dizer, a gente vem num caminhar daquela emoção do Márcio Libar no primeiro dia, de ver a experiência do Wilson ontem, quando ele fala da democratização da cultura e da arte, e hoje você traz essa perspectiva maravilhosa para a gente do que é a vida cultural de uma cidade como Ponta Grossa e das possibilidades que nós temos. Porque você trouxe para a gente aqui, quando nós falamos da formação acadêmica, as possibilidades do produtor cultural, do gestor cultural, do artista, do fomentador cultural.
que são coisas que muitas vezes nós não percebemos no nosso dia a dia e que a nossa formação, no nosso curso de licenciatura em artes visuais da UEPG, vou falar dela, né, dele porque é o que nós conhecemos, é o que nós vivenciamos, nos possibilita. Então, eu quero parabenizar você pela tua fala, foi maravilhosa. Achei muito importante você trazer essa perspectiva, esse cenário do que é a vida cultural de Ponta Grossa, realmente, e até assim, curiosamente, como a professora Sandra falou, nós somos conselheiros, eu, professora Sandra, professor Newton Si, professor Rafael da universidade, também a professora Elizabeth Johansen, da História. Mas só para vocês terem uma noção de valores, no ano passado, do que a professora Sandra comentou aqui, foram R$ 213.600 em prêmios para as diversas áreas, né? Teatro, música, artes visuais, e nós tivemos 6 editais da área de artes visuais. Então, isso é uma coisa muito importante para uma cidade como Ponta Grossa. E agora, para o ano de 2020, foram 289 mil. E uma coisa importante, só quero falar um dado aqui até interessante, com a Lei Aldir Blanc, por exemplo, para a arte de produção artística, eram 116 prêmios, tiveram 288 inscritos. Isso é uma vitória e boa parte desses inscritos são pessoas que vieram do curso de artes visuais. Isso é muito importante para nós. Então, parabéns, Sandra, acho que foi muito feliz a sua escolha do tema, a sua fala, para trazer para a Semana de Arte essa perspectiva. E aí eu não sei se alguém já tem alguma pergunta, senão eu tenho uma para você. Tá? Não sei o Matheus que está controlando, se eu posso fazer ou se tem alguém primeiro, Matheus. Então, no chat não foi colocado nenhuma até então também se alguém tiver alguma pergunta pode colocar ali, mas pode fazer a sua então, enquanto isso. Na realidade, professora Sandra, não chega a ser uma pergunta. Eu gostaria de eu vou fazer uma afirmação aqui e gostaria que você comentasse sobre isso. São duas coisas, porque nós somos um curso de licenciatura, então eu sempre penso assim, o professor como um gestor cultural, esse professor que nós formamos que vai para a escola, e por sua vez a escola como esse espaço expositivo do qual você falou, né, que na sua fala a gente consegue perceber a dimensão que ele tem, porque nem sempre nós estamos aqui formando pessoas que são professores, vão ser professores, alguns se veem e se formam também como artistas, mas eu queria que você comentasse sobre esse papel do professor enquanto gestor cultural e as possibilidades da escola ser um espaço expositivo com essa força que você fala, principalmente quando a gente pensa numa cidade como a nossa, que nós temos um museu que hoje está tendo um trabalho bem legal nas artes visuais lá com a professora Patrícia no setor educativo, temos uma galeria, que é a galeria vinculada para o EX, e que temos mais uma galeria que é a do Centro de Cultura, ou seja, 2 espaços vinculados à universidade, um espaço vinculado à prefeitura, e basicamente a gente está restrito a esses. E ainda pensando, né, por exemplo, eu sempre falo isso, a galeria da ProEx é um espaço lindo, mas que muitas vezes, sem querer, ele se torna elitista porque as pessoas que passam na rua não entram achando que aquilo pertence exclusivamente a uma comunidade acadêmica. Então, o papel dessa escola, tá bom? Obrigado. Depois já tem mais perguntas aí para você. Tá, eu vou começar com a escola e você vai pontuando os espaços para mim, porque, tem tantas possibilidades, sabe, Nelson? Quando eu penso na escola, o professor que está na escola, ele pode, primeiro de tudo, nós não temos um curso de produtor cultural em Ponta Grossa, né? Quem será o produtor cultural? Nós temos hoje algumas agências que são formados em jornalismo, alguns em administração de empresas, outros em contabilidade, tá? Então, quer dizer, é um espaço que nós sim podemos ocupar quando nós temos grandes ideias. E eu, como professor lá na escola, eu posso fazer a produção cultural como um projeto social e desenvolver dentro da minha escola. Quando eu penso a escola, a escola não dá espaço, sou eu que crio o espaço na escola.
E eu, como professor de artes dentro da escola, eu posso propor projetos, e esses projetos fazer com que os alunos entendam toda a gestão de um evento, seja uma exposição, seja uma exposição e fazer a formação da escola toda. Eu tenho um exemplo que eu usava que eu já usava, não, é uma palavra meio estranha, mas que eu desenvolvia lá em Chapecó. Eu tinha um projeto junto com outras professoras chamado Primavera em Arte. O que era esse projeto? Nós pegávamos, tinha uma grande produção de artes, nós íamos até as escolas e fazíamos formação a partir da exposição artística do acervo que nós tínhamos. Ou era um acervo de artistas, ou eram os artistas chapecoenses, ou era, enfim, ou era o grupo dos alunos do curso de artes visuais, que tinha uma boa produção, a gente selecionava e capacitava, e íamos para essas escolas fazer formação nessas escolas. Não só a escola pública, a escola particular, inclusive, tinha uma carência muito grande de formação cultural. Então, nós tem uma gama, o professor, ele pode ser gestor dos eventos dentro da escola, envolver os alunos nessa gestão desses eventos, né? Por que eu tenho que esperar? Ah, mas eu não sou decorador, ah, mas eu não sou o professor que faz tudo só porque eu sou professor de arte, né? Eu sou professor de arte, eu não sou decorador, mas eu posso promover cultura dentro da minha escola. E eu posso envolver os meus alunos para que eu tenha os outros alunos. E quando eu desenvolvo um bom projeto dentro da escola, eu tenho a diretora ao meu lado. Se eu tenho a diretora ao meu lado, eu tenho tudo. Porque eu consigo envolver os professores e tornar aquele evento que era de uma sala de aula dentro de uma sala para um pátio da escola. E isso vai tomando uma proporção, eu posso envolver as outras escolas. Quer dizer, vai depender, sim, de como eu me coloco dentro dessa escola. Né? Então, professora, mas você nunca trabalhou 44 horas, 60 horas. Então, são as oportunidades que a escola me dá e eu abraço. Eu não viro as costas para essas oportunidades, eu abraço. Né? Então, eu começo com um projeto pequenininho, e eu vou dando uma dimensão maior a esse projeto, e ele passa a ter um outro significado dentro dessa escola. Né? Então, é fácil? Claro que não. Se o candelabro está muito alto para acender aquelas luzes, trocar as lâmpadas, não é fácil. Exige muita determinação, né? Mas é possível. E quando a gente fala, então, dos espaços expositivos que nós temos, que é o museu, que é a nossa galeria, que é a outra galeria, eu vou falar muito da nossa experiência na galeria, de algo que nunca aconteceu. Nós montamos uma exposição e nós tivemos uma visitação de 1.500 pessoas, uma exposição. Até então, as exposições, elas variavam aí 100, quando era uma boa exposição, às vezes não tinha ninguém. Então, o que mudou nesse espaço? Formação, monitoria, sensibilização. Gente, uma exposição que nós montamos, as pessoas entravam e saíam chorando. É forte, claro. Como que eu sensibilizo para um tema totalmente difícil numa exposição, tornando algo assombroso em algo normal? Então, a galeria propôs algo que está para além do papel da galeria, que é só colocar, entre aspas, né, colocar só na parede os quadros ou os elementos, ou escultura, ou vídeo, e deixar quem quer que venha ver. Não acontece, não suporta mais isso. A gente precisa trabalhar com formação. E veja, nós não trabalhamos só com escola, nós trabalhamos com a polícia militar, com psicólogos, com juízes, com comunidades,
com escola particular, com escola pública, com curso de pós-graduação. Quer dizer, nós fomos envolvendo e o projeto foi crescendo. Quando eu digo nós, não sou eu, gente. É eu, a Adriana, os professores parceiros, os executores dos projetos. Eu e a Adriana fizemos acontecer. De algum jeito. Né? E vocês sabem que recursos, às vezes, não temos. A gente se vira do jeito que dá. Né? Então, professora Sandra... depois eu respondo, Matheus, aí tu vê as perguntas. Eu acho que tem pergunta já, Sandra, daí o Matheus vai fazer para a gente. Isso. Tá bom. Estou controlando. Eu respondi, Nelson, faltou alguma coisa? Não, Sandra, é isso mesmo, perfeito, tá? Eu acho que vamos aproveitar aqui as perguntas, mas parabéns pela tua explanação e o que você conseguiu trazer para a gente, essa visão aí. Eu vi vários comentários no chat que precisavam ouvir isso. Obrigado. Matheus, daí você faz as perguntas, correto? Uhum. Ok. Só antes, a professora Patrícia disse que gostaria de falar. Então, Patrícia, pode falar. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Dar os parabéns novamente, né, para o evento e puxar uma mesa tão importante, com um assunto tão importante, e colocar aqui curso de artes hoje, né, como foi colocado, até estamos na 10ª semana de artes visuais, e na fala, né, da professora Sandra, da professora Ana Luísa, na minha fala, como a gente está construindo, né, um campo, não só na fala delas, porque elas que se pronunciaram, mas como a gente está construindo um campo, né, de artes, né, no local, que estava já com uma semente já, e agora com essa possibilidade de ações mais efetivas, né, tanto na DAC, como no museu, como dentro da sala de aula, e com toda a contribuição que a gente tem, né, da professora Ana Luísa, politicamente falando, né, que sempre nos defende, a Cris também, com toda a história que ela trouxe, né, lá de Curitiba, com a COSEM, né, então, essa exposição que teve, que a gente fez o 360 agora lá no museu, né, não é o acervo da professora Cristina, mas é uma história por detrás da constituição de um acervo a partir de ações, né, que ocorreram no interior do Paraná e que uma das responsáveis foi a professora Cristina, né. Então, assim, tudo que a gente está discutindo hoje, o que é hoje o curso de artes, o Nelson entrando como um dos primeiros professores, a Josi também, a Ana Luísa, tudo isso está conseguindo agora, vamos dizer assim, deixar mais claro para a gente, com a história do curso, o quanto é importante, né, essas ações que parecem tudo de formiguinha, mas que hoje estão se consolidando, mas consolidando para uma ampliação, né. Então, assim, o curso de artes visuais que estão fazendo é um curso de visuais que não desmerece nenhum outro curso de uma outra cidade, de uma capital, porque a formação e a contribuição que a gente está dando ao longo de todo esse tempo está conseguindo agora se consolidar de uma forma mais efetiva. E daí essa contribuição que daí a Sandra está colocando hoje, que eu acho muito importante, é com relação a esses editais, né? Como trabalhar com editais, como correr atrás de grana para fazer eventos, e são coisas que a gente não aprendeu. A gente não aprendeu isso. E a gente fica numa situação de não perder a chance, né? E de aprender no dia a dia. Então, o que vocês estão tendo hoje, eu acho que é bastante interessante no sentido de que está tendo essa consolidação profissional que há tempos a gente não tinha, né? Veja, o que a Ana Luísa contou para a gente lá em 1971, 73, né? O que é artes hoje no país? O que é artes hoje em Ponta Grossa? E aí vem algumas sugestões, né, de vivências que a gente tem. Eu dei aula em Porto Alegre, né, lá em Rio Grande do Sul, e a Ana Luísa conhece muito bem, né, como que é Rio Grande do Sul, porque ela é de lá. As pessoas, elas têm uma facilidade, não sei, de ir atrás e formar o seu próprio campo na cidade, sabe? Então, em Porto Alegre, os alunos, quando eu dava aula lá, eles não dependiam de ninguém para fazer uma galeria. Então, eles tinham a galeria subterrânea, quando estava dando aula lá. De quem
que era a galeria subterrânea, era dos alunos, e eles faziam aquela galeria funcionar de que forma? A partir de rifa, a partir de eventos, e com o apoio dos professores, sabe? Então, assim, a coisa eu estou falando em consolidação de campo mesmo, né? Que aos poucos, e às vezes a gente fica pensando que tem que depender do outro, né? Mas não, você tem que ir atrás do edital, você tem que fazer a rifa, você tem que fazer o teu campo, né? Que é isso que todos nós, docentes do curso de artes visuais, desde o início da nossa carreira, a gente está fazendo. Então, a sugestão é, assim, que eu acho que é uma coisa que está acontecendo hoje, né? A gente tentar, a partir, como eu disse, né, da extensão, começar a aproximar mais, né, a prefeitura, da universidade, ensinar a fazer editais, né, como a Sandra falou, procurar as pessoas que te representam, para a gente não deixar passar despercebida essa chance, né? A outra coisa é se movimentar enquanto grupo, enquanto coletivo, né? Os estudantes mesmo, para montar uma galeria. Não tem galeria nessa cidade, vocês não podem depender só da DAC, só do museu, vocês têm que se mexer e ampliar esse campo de ação, né? Porque, assim, é isso que a gente falou, tem que tentar, se der certo, ótimo, se não der, foi uma experiência, pode ser que dê em outro momento. Então, assim, a sugestão é que a gente tente, né, daqui para frente, a partir dessa história que a gente tem hoje, que está muito mais consolidada, aproximar, né, os alunos que estão conosco, os alunos que se formaram, para entender essa captação de dinheiro, né, que é uma coisa bastante complicada, ou elaboração de projetos, né, para editais, para bienais e tudo mais. E a outra é se virar mesmo com a cara e a coragem, né? Porque a gente não pode depender só dos outros. Então, eu acho que é nesse sentido que eu queria colocar, sabe? Que tudo que a gente está passando essa semana aqui das artes, eu acho muito importante, porque às vezes a gente não se toca, que é toda uma construção de uma história de cada um aqui, que traz para vocês e ainda está em constituição, né? Então, por isso que eu acho que esse evento está sendo muito importante. Tá? Então, obrigada. Patrícia, isso é muito, muito legal que você está falando, porque nós não aprendemos isso. E ninguém nos ensina, quem sabe não ensina, não mostra, e eu acho isso um problema, porque quanto mais gente participar, e não tem problema errar, não ser aprovado o projeto, gente, não tem problema, se permitam errar, a gente erra, e aí levanta a cabeça e faz de novo, e faz melhor, mas ninguém nos chama e diz, olha, tá vendo os editais? Tem aqui, tem ali, tem lá, isso ninguém faz. Isso vocês poderiam aprender num curso específico de produtor cultural, né? Porque eles têm que passar pelas leis de incentivo, eles têm que passar pelas possibilidades editais, conhecer sobre a cultura, mas principalmente, gente, quem é o produtor cultural? Ele é um profundo conhecedor da cultura. Quanto mais eu conheço de artes visuais, mais eu posso expandir as possibilidades dentro das artes visuais. Se eu não conheço de artes visuais, eu vou pensar, mas eu só posso participar de edital para entrar numa galeria. Não, vocês podem entrar na galeria, vocês devem ser premiados, mas também podem veicular projetos de formação cultural. E aí o grande nicho. Então, eu espero assim, né, Patrícia, porque ninguém nos fala sobre isso. E quanto mais produtores, quanto mais produção cultural nós tivermos na cidade, mais o nosso curso ganha, mais a nossa formação ganha, mais a nossa cidade ganha, as pessoas ganham. E aí a grande importância, né? Não ficar para nós, não fazer a arte morrer em nós. Aberta? Obrigado, professora Sandra, obrigado, professora Patrícia. O Rafael colocou no chat uma pergunta, acho que meio complementar à do professor Nelson. Ele fala assim, professora, o artista, enquanto professor, pode usar desses recursos digitais para serem usados dentro da sala de aula ou em algum projeto aliado dentro da escola? Ou isso vai depender das regras de cada edital?
Essa pergunta é bem importante, ela não está muito, ela está ligada com o que o Nelson falou, mas ele tá falando das leis de incentivo à cultura. Veja, se é um edital específico da Fundação Cultural Municipal aqui de Ponta Grossa, ele pode ser de qualquer escola, de qualquer professor. Mas se é uma lei, se eu vou participar de um edital de lei de incentivo, onde eu vou buscar recursos via Rouanet, ou via MINC, ou Profic, ou Promific, eu não posso ser ou via Funtur, que ainda eu não falei do setor do turismo, né, que eu esqueci, a Funtur também tem projetos que veiculam eventos, palestras, eventos, desde que movimente o trade turístico da cidade, né? Eu posso participar como órgão público? Não, não posso. Agora, eu posso veicular como pessoa física, ou jurídica se eu tenho MEI. Por que não pública? Porque é um dinheiro público sendo investido dentro do público, então não é permitido, né? A realização é da FAO-EPG, que é privado, que não é público. Por isso que a gente consegue captar. Eu sou funcionária pública, nenhum dinheiro pode ser destinado a um funcionário público, por exemplo, né? Então, espero ter respondido, Rafael, mas é bem pertinente essa tua pergunta, porque se eu vou buscar lei de incentivo fiscal, eu não posso ser público. Né? Sandra, posso fazer um complemento só aqui, por favor? Só para colocar, por exemplo, os editais da Fundação, que são no âmbito municipal, por exemplo, um professor da rede municipal não pode participar. Se ele for da rede estadual, ele pode, mas se ele for da rede municipal, ele não pode, só para exemplificar. É isso aí. Então, acho que é bem pertinente isso, porque daí, de repente, eu faço todo um esforço, né, para um projeto, e eu entro com o nome da escola municipal ou pública. Eu não posso participar. Mas como professor, pessoa física, e como MEI, CNPJ, pessoa jurídica, eu posso. Obrigado, Rafael, pela pergunta. A professora Josi também pergunta assim, professora Sandra, quais os planos da galeria para 2021, em especial com as incertezas que vivemos devido à pandemia? Veja que maravilhoso, eu estava esperando essa pergunta. A nossa diretora de arte e cultura é a professora Adriana Soares, e ela tem desenvolvido um projeto muito bacana, que em tempos de pandemia, a nossa galeria, no momento, está uma galeria virtual. E dentro daquilo que eu coloquei para vocês, sobre a posição da foto, da imagem, textos que vão orientar o leitor, nós estamos construindo isso, né? Estamos nos adequando a isso. Futuramente, pensando, como é uma incerteza, eu não posso dar certeza nenhuma, né? Mas como é uma incerteza, e a gente pode trabalhar aqui no âmbito das possibilidades, nós estamos projetando o edital presencial e o edital online. Então, olha só, antes nós tínhamos uma galeria somente presencial, agora nós teremos uma galeria presencial e uma galeria virtual. Essa proposição dentro da galeria virtual, nós tínhamos apenas exposições de obras de arte. Agora nós temos uma aba que é específico para projetos de extensão institucionais, que vai falar um pouco, nós fizemos agora no Conex uma exposição, um concurso de fotografias, foi premiado as fotografias maravilhosas, inclusive uma do projeto da Patrícia, uma bolsista que tirou a foto, foi premiada. Vai ter uma aba específica para projetos culturais que trabalham com a sensibilização da comunidade, que tem inserção na comunidade e são desenvolvidos. Então, dentro dessa exposição da galeria das obras, não tem só a obra, tem ampliação da obra, mas tem também a leitura da obra de arte.
que vai possibilitar um caminho de reflexão, não vai descrever o que tem na obra, mas um caminho de reflexão possível, dentre tantos, a partir da observação daquela obra. Então, nós temos aí já a galeria pensada num formato para além do espaço dela, né? Além das ações formativas, além da exposição, abertura, tudo aquilo que tem direito, uma exposição, também uma exposição virtual. Obrigado, professora Sandra. Até convido a Adriana, se ela quiser falar um pouquinho, né? Eu acho que ela vai falar com muito mais propriedade da galeria do que eu. Com certeza, professora Adriana. Boa noite a todos. Até só queria completar o que a Sandra falou, por essa questão bastante... Deixa eu só fechar aqui. Está interferindo algum som? Não? Está tranquilo? Tá bom? É interessante essa nova aba que a Sandra coloca ali sobre a galeria virtual dos projetos de extensão, porque surgiu de uma ideia... E o Alberto está aqui junto conosco, né, que é o nosso estagiário lá da galeria, é a ideia de que os projetos de extensão surgiu no contexto do que você estava vestindo, que foi a exposição que a professora Sandra destacou muito bem, da relação de ter recebido, né, 1.500 pessoas na visitação dessa exposição, sendo que não eram obras de arte, mas foram esse produto foi colocado num espaço expositivo, né? Para que aqueles elementos se tornassem, então, estéticos, ao ponto de vista do observador. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos preocupados, né? Tivemos o cuidado de... um projeto do setor de biologia, com a professora Marcela Godoy, né? Que tomou uma dimensão muito grande no sentido de chegar a abrir esse novo olhar. Quer dizer, a nossa galeria, ela também não vai receber somente obras de arte, mas dar sentido a projetos que, estando no espaço expositivo, pode ter esse sentido estético visto com outros olhares, né? É como se agora nós estamos com um projeto para o ano que vem, com outro projeto de extensão que vai falar sobre partos, né? Com fotos, até uma das fotos foi premiada no concurso, e com isso a professora já está pensando, né? A professora que é do projeto, nesse contexto da exposição num sentido estético, que é essa a nossa preocupação, né, também quando se leva para um espaço expositivo, mas dar esse outro olhar, essa outra veia para o projeto de extensão. E aí nós não quisemos misturar, né, por isso que a gente abriu essas duas veias aí. Então ficou galeria virtual da DAC, que serão as obras de arte, né, que tem todo esse conceito, esse contexto, e o outro processo do braço, galeria virtual da DEU, que são projetos de extensão. Deixando muito claro isso, e que vocês também podem visitar no site da PROEX, Assuntos Culturais, para que vocês percebam, então, as diferenças, mas, ao mesmo tempo, o cuidado na curadoria, né, do que não é obra de arte, para se tornar estético num espaço expositivo, né, dando oportunidade também para essa parte que a professora Sandra falou muito bem, de formação, né? Nós recebemos pessoas assim da comunidade em geral, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todo, né? Tentando buscar quebrar aquilo que o professor Nelson comentou, a professora Sandra comentou do elitizado, né? Daquela ideia de que eu só vou na galeria porque lá tem obras. Então, eu penso, junto com a professora Sandra, que a galeria da DAC, ela tem que dar oportunidade para todos. Pena que nós temos só 12 meses, né? Então, fica um pouco complicado, e a dinâmica e a logística disso é muito complicado. Só quem está lá, né, às vezes a pessoa fica de fora e fica, porque podia ter, porque não é bem assim. Não é bem assim, né? Primeiro, nós somos um espaço público. Eu quero, conversei com a Sandra, conversei até com o Nelson, né, Nelson, sobre a ideia de a gente construir um vínculo
da galeria com o curso de artes visuais, como se eu e a professora Sandra, em 2022, nós saímos de lá, né? Então, quem vai continuar esse trabalho? A professora Patrícia também sai em 2022, né? Quem que continua esse trabalho? Será que não seria conveniente que fossem os professores do Departamento de Artes, né, do Colegiado de Artes Visuais, para continuar o trabalho, né, com o entendimento que nós vamos adquirindo com as experiências, porque quando você entra lá, tudo é novidade. Novidade no sentido seguinte, você sabe muito bem o que é um espaço expositivo, você sabe muito bem o que é, como fazer, só que na hora de fazer, não é tão simples assim. Você construi um edital, você dá oportunidade para aquele artista lá de fora, para o artista aqui de dentro, para dar para o artista contemporâneo, para o artista moderno, para o artista clássico. Quem disse que um pode mais do que o outro? Né? Cada um tem o seu direito e eu prezo por isso. Né? Então, essas condições são bastante complicadas, mas nós tentamos administrar da melhor forma. Né? Então, a galeria hoje, a Josi faz a pergunta ali, né? O que será para 2021? Nós estamos com 1000 ideias, com mil projetos, né? Nós estamos, assim, todo dia surgindo coisas. Só que nós precisamos, tá montado, vamos ver o que vai acontecer, certo? Mas estamos lá, agora, como a professora também comentou, nós estamos com a galeria virtual, começando, mas temos um projeto bastante grande em relação a isso. Então, dentro dessas condições, nós vamos tentando, né, com bastante profissionalismo e bastante disciplina e comprometimento, realizar todas as questões que nos competem da melhor forma, de maneira mais democrática, para que a gente possa atender a todos. Tá? Então, essa é a minha contribuição. Juntas, nós estamos também participando, gente, e acho que é algo que é bem importante vocês participarem. No dia 24, 25 e 26 de novembro, está acontecendo o Forcult Sul. O Forcult Sul é a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas as universidades públicas estão discutindo uma política institucional de cultura, corredores culturais, acessibilidades, quer dizer, são temas emergentes que estão sendo alavancados e que é fundamental para a nossa universidade, ter uma política de cultura. Nós não temos uma política cultural, né? Essa política cultural sendo constituída dentro da nossa instituição, os cursos voltados à cultura, ou os projetos da instituição culturais, vão ser vistos com outros olhos, né? Podem fomentar, então é algo que vocês que seria interessante, quem quiser, já está lá na página, procura ali, Forcult Sul, vocês vão conseguir perceber as diversas discussões que estão acontecendo ali, e é voltada a estudantes, a técnicos, que são as pessoas que trabalham conosco e fazem a gestão dos eventos conosco, que tem essa ideia, o que é um evento cultural, como ele acontece e o que precisa melhorar, desde a acessibilidade, uma política de cultura institucional, onde a nossa instituição é vista com outros olhos, e o nosso curso também, né, que nós conseguimos, então, ter representação na região sul, primeiro localmente, na região sul e no Brasil. O Forcult é discutido nacionalmente. Eu faço parte dessa comissão, nós estamos organizando, eu e a Adriana, vai ter um GT que eu e a Adriana vamos coordenar, e que nós vamos trabalhar, e eu diria, inscrevam-se, participem do Forcult, porque é onde eles fazem o mapeamento dos artistas, dos equipamentos culturais, que não é instrumentos, né, são equipamentos, que não é o pincel, mas que é o que nós temos de equipamento cultural na instituição, o museu, a galeria, os teatros, o que é que nós temos e como nós nos apropriamos disso. Então, participem do Forcult Sul.
E com isso, né, Sandra, só completando, eu estava comentando sobre a possibilidade de colocar a galeria, né, com um vínculo direto com o curso do colegiado, né, é a necessidade dessas políticas públicas culturais que nós precisamos, né, construir na universidade, porque daí o que acontece? Nessas políticas públicas culturais, nós construímos essas amarras, né, esses entremeios que nós conseguimos a partir disso. Quem entrar lá pode ser quem for, não importa. Importa que a galeria, a partir dessas políticas públicas culturais, será para sempre, né? Para sempre é muito tempo, mas dentro desse conceito, parte do Colegiado de Artes Visuais. E agora eu quero contar uma coisa, até perguntei para a pessoa se eu podia contar, e eu falei, já dei uma provocada no Nelson ali, ele ficou todo curioso. Hoje eu fiz uma conversa bem séria, assim, no sentido que ontem à noite, às 11 horas, eu falei com a professora Sandra, e hoje eu tive uma reunião com a professora Edna, que é a nossa pró-reitora de Extensão e Assuntos Culturais, e a professora Sandra Scheffer, e a partir do edital, fora esse edital agora da ProEx de Bolsa, no próximo nós teremos também, como tem lá no PIBIC, nós teremos também as ações culturais valendo também para propostas e pontuações. Então, eu acho assim que é uma conquista para nós, né? Onde o professor vai poder ter mais bolsistas. Não, é o que eu falei para a professora Sandra e para a professora Edna. Professora, nós recebemos numa exposição 1.500 pessoas, cerca de 17 instituições, e isso cai no vazio, né? Um projeto de extensão que atende a comunidade, e aí ele vira, a validade é só pesquisa? É só o resumo expandido? Não, ele tem que ser o resumo expandido, ele tem que ser as ações realizadas, as exposições que nós fazemos, tem que ter impacto social, né? Tem um impacto social. E ela achou assim, ela falou, nem precisa terminar, Adriana, porque você já ganhou. Está feito, edital que vem, está contemplado as ações e os produtos da essência que é a área de vocês. Então, eu acho bem bacana essa conquista para os professores que vão colocar os projetos de extensão e as ações realizadas, exposições, monitorias, enfim, todas essas coisas, né, essas ações extensionistas que hoje não são contempladas na avaliação das bolsas da ProEx. Então, essa é a novidade aí para vocês, que a partir do próximo edital já está valendo, tá bom? Bom, obrigado, professora Adriana, pela contribuição, excelente contribuição. Pela ordem de inscritos, agora é a professora Ana Luísa. Então, boa noite para todos, né? Boa noite. Estamos aqui reunidos. Eu queria parabenizar, né, a fala da Sandra, a fala da Patrícia, a fala da Adriana e de todas as questões que estão postas aqui. Eu sempre penso que, e isso a gente já discutiu também no nosso curso, que as questões de arte não são isoladas da questão do ensino. As questões de arte não estão isoladas, né, da questão da formação do professor. Então, quando a gente discutir o currículo, né, geralmente vem, tem que ter mediação, tem que ter curadoria. Ok, tem que ter mesmo, né, e essa relação com a formação do artista, professor ou professora artista, deve estar contemplada. Mas também deve estar contemplada a curadoria, a mediação, as exposições e a organização dentro da escola. Como que a formação nossa, né, isso é uma coisa que a gente já discutiu, como que essa formação nossa dentro de um currículo pode contemplar com essa abertura maior
com a formação do professor, olhando a mediação, a curadoria, a exposição e a captação do recurso, viabilizada na formação da fruição da formação estética e da exposição dentro da própria escola. Então, eu penso assim, e eu acho que foi uma discussão ótima que a gente fez, de que a gente precisa de uma política cultural dentro da UEPG, a gente precisa, até na época do professor Gomes, até eu fui ao gabinete dele para sugerir que a gente tivesse gabinetes de projetos. Eu sugiro, e isso também foi falado, eu acho que a Patrícia não estava ainda, nem a Adriana, era só o Nelson, eu, acho que a Josi, o Rogério, etc., quer dizer, formar um gabinete de projeto dentro do próprio curso. A gente tem essa possibilidade de abrir e alguém coordenar essa possibilidade de ter essa aprendizagem. Simples fazer um projeto para captação de recursos. Olha, cada edital tem as suas especificidades e tem a sua forma das ações, e dessas ações, como que se dá para cada ação objetivo e aonde que vai usar. É mais complicado. E eu penso também que a gente discute, mas assim como eu falo às vezes para os alunos, a gente tem todo um conhecimento, mas há uma necessidade da operacionalização. Então, não adianta eu estudar para ser professor, e agora, como que eu vou operacionalizar isso? Então, eu tenho toda uma questão, mas como que eu me torno um produtor cultural? Quais as ações? Então, eu sempre penso assim, que essa parte e eu chamo isso mais, tipo assim, é um curso educador, é um curso para uma cidade educadora. Então, é muito mais amplo, e a gente precisa se voltar de novo a fazer processos mais colaborativos, e eu vou insistir que quanto mais a gente faz, não é um projeto de A, B, C, por exemplo, no curso, estou falando, né? Mas como o curso oferecer para a galeria um projeto que ele pode, assim como aconteceu com este projeto que reuniu e captou, sensibilizou 1.500 fruidores, né, e que suscitou reflexões, né? Então, eu penso que a gente precisa ter essa aprendizagem, né, de como fazer esses projetos e captar, né? Penso que também há uma necessidade da ampliação, assim, de laboratórios, né, para produção artística, que já está sendo viabilizado, né, pelo curso, que também é uma questão importante, e esse gabinete, eu chamo gabinete de projeto, podia ter outro nome, inclusive como um processo de ensino para os acadêmicos, para que quando eles saem da universidade, eles tenham a possibilidade, porque o projeto PIBIC, PIBID, PROVIC, e os projetos que agregam nos projetos de ensino dos professores não são os projetos de viabilidade extensionista mais amplo. Uhum. Eu acho que a Sandra falou uma coisa importante, né, e a Adriana também, os nossos projetos sociais. Então, esses projetos sociais, eu acho assim que seria interessante também que a gente pensasse, né, até eu estou com várias ideias, a gente já discutiu com o Diego, né, Diego, a gente pode levar isso adiante, que são várias formas de atacar e estar incluído em instituições. Então, e isso é muito bom, essa ideia, por exemplo, da formação, a exposição com formação, formação com exposições, né? Então, a gente sempre dizia assim, lembra, Nelson,
e eu queria, assim, dizer que o Nelson, quando a gente era 2, 3, 4 no curso, né? Assim, para pensar, porque haviam impedimentos colaboradores, depois que abriu mais. Mas o Nelson era da galeria, e aí, naquela época, ele tentava fazer essa ponte, mas a gente não conseguia sobreviver, né? Não tinha como sobreviver. E acho que essa política cultural, ela precisa ser feita para a instituição, para o IPG, porque ela amarra uma política institucional, onde sempre algum professor do curso de artes, né, pode estar coordenando a galeria, né? Então, que ele fique permanente, né? Pode ser cíclico, mas que alguém fique, então, vamos dizer, porque são cargos de indicação, né, e tal. Então, assim, só para fechar, eu penso que esse pensar fora da caixinha é pensar também dentro da caixinha, né? Eu acho que muitas coisas nós precisamos resolver dentro da caixinha para depois olhar fora da caixinha e operacionalizar. Então, assim, são caminhos metodológicos, vamos dizer assim, né, para a gente poder. E que bom que a Patrícia está no museu, que bom que a Adriana e a Sandra estão lá e que modificou bastante, né? Então, assim, de parabéns, né? Eu acho que dá para abrir mais ainda, eu acho essa possibilidade, assim como a Patrícia, eu acho que também dá para abrir mais essa possibilidade com o curso, com as artes, né? Então, assim, dá para nós pensar bem maior, né? E quando eu sempre digo para os alunos, a gente precisa pensar grande é dar um mínimo de um passo, né? Então, e ser mais ousado, assim. E aí uma coisa para os alunos, a Patrícia disse uma realidade verdadeira. Eu trabalhei quase 30 anos na Federal. Os alunos vêm atrás da gente. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E é quase que uma suga assim, com o professor. E eu vejo assim, que às vezes aqui é mais difícil, eu não sei por quê. Talvez a gente vai ter que se rever, ou se repensar também, né? Talvez o distanciamento dos alunos com a gente precisa ter mais proximidade, no meu entender. A gente acha que tem, e a gente acha que está sendo, assim, de uma relação de amorosidade, mas, de repente, para o aluno não está sendo, entende? Então, é muito difícil, e a gente tem 1000 coisas que dá para fazer, Então, como a gente respira nisso, que é a questão, né? É muita comissão, é muito, como a gente diz, eu tenho muitas sugestões, já vou agendar uma reunião como coordenadora do estágio, com o nosso pró-reitor de graduação. Tem uma ótima ideia para nós conversarmos, mas, assim, obrigada, eu acho que, assim, é uma abertura, é uma possibilidade, e muito bom. Parabéns, para a mesa. Obrigada, professora Ana Luísa. Pode comentar, professora Sandra. Desculpa. Eu só gostaria de agradecer a Ana Luísa pela fala, né? A Patrícia falou coisas muito importantes. A Ana Luísa, eu acho que é fundamental que pensemos os nossos currículos, né? E pensar esse gestor, o professor gestor cultural, né? Porque eu tenho que fazer a gestão de mim, das minhas produções, mas principalmente ser um professor gestor cultural dentro da escola, né? Um professor gestor cultural que consiga desenvolver atividades e sensibilizar a escola dessa produção, dessas atividades que ele pode vir a desenvolver. E os nossos currículos estão muito carentes disso, né? Filosofia, crítica de arte, é ainda muito pequena dentro da nossa grade curricular, né? Eu acho que a gente pode ampliar e dar essa resposta minimamente
para o nosso aluno formado, né? Então, obrigada, Ana, obrigada, Patrícia, pela fala de vocês. Obrigado. A Adriana me agradece porque ela está comigo, né? Então, ela está o tempo todo, então... Seguindo aqui pela ordem, a gente vai ter agora a fala da professora Maria Cristina e a gente finaliza depois com um questionamento da Malu. Então, Maria Cristina, pode... Maria Cristina é lindo, né? Chique. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, parabéns para... Eu tô com o negócio, mas não está plugado, tá bom o som? Tá. Mais uma vez, parabéns para a equipe de organização, parabéns para a professora Sandra, muito obrigada por sua fala, né? Obrigada a todos que estão aqui, com paciência de nos ouvir até quase 9 horas. Eu acho fundamental, e eu repito isso em sala de aula, quem já teve aula comigo, toda a turma eu conto 500 vezes a história da Galeria Bacatu, que foi criada pela colega de turma que queria dar um jeito de ter um espaço para que os amigos mostrassem os seus trabalhos. Né? Daí já surge o crítico, já surge a Débora Santiago, que trabalha, vira produtora. Então, eu enfatizo muito, principalmente para o 4º ano, a importância de vocês se manterem unidos, de vocês criarem grupos, sejam de estudos, seja do que for, porque... unidos somos mais fortes, né? Então, parabenizo a professora Sandra por essa colocação, porque é bem isso mesmo que a gente percebe, né, ao longo dos anos. A minha trajetória profissional sempre foi muito próxima à produção cultural, em função de eu trabalhar em museus do Estado, né? Então, no Museu Alfredo Anderson, eu ajudava a organizar a mostra de cerâmica, exposição de alunos, exposição de Daniel Senise, exposição de Beatriz Milhazes, exposição de tudo que era gente que eu gostava ainda lá nos anos 90. E aí, indo trabalhar na secretaria na COSEM, foram 2 anos, 4 anos de viagens constantes pelo interior do Paraná, produzindo salões de arte, produzindo exposições. E aí a gente vê o quanto é importante essa dedicação e o quanto o trabalho dá, e, em primeiríssimo lugar, o quanto a gente é capaz de fazer coisas que a gente jamais imaginaria. Né? Jamais me imaginei chegando num hotel e pedindo os quartos, porque eu fui educada por um pai que mulher em hotel sem marido não é boa coisa. Então, a profissão faz a gente, aprendi a telefonar para desconhecido. Então, a gente aprende na prática. Né? E aí, claro que a Patrícia participou de salão há 8 semanas, a Patrícia conheceu o meu lado proativo, que depois ainda intensificou mais quando eu fui para o Museu Oscar Niemeyer, que eu fui chamada no museu para fazer os projetos lá em Rouanet. Né? Então, assim, eu ia de ônibus para Tuiuti e dizia assim, não, mas 300 mil vai custar isso? As pessoas deviam achar que eu era louca, porque eu andando de ônibus e falando de um dinheiro que eu não tinha a menor noção. Né? O projeto da exposição do Japão, eu parei quando chegou em 1 milhão de dinheiros nossos. Quer dizer, é muito dinheiro que rola. Então, existe dinheiro. Agora, todos os projetos que eu fiz foram aprovados, porque eu fui com a dona Masi e Estela Requião, mulher do governador, no Ministério da Cultura, falar com o Juca Ferreira. Quer dizer, aí todo o dinheiro, Sanepar, Copel, papapá, ia para o museu, porque ia direto politicamente. Né? Então, a gente tem que ter essa noção meio concreta também das dificuldades que a gente vai enfrentar. Né? Então, professora Sandra Boazinha, fada madrinha, você é a bruxa má. Porque também participei Logo que eu entrei na UEPG, eu estava participando na Fundação Cultural de uma equipe que assistia as pessoas irem prestar contas dos seus projetos. E as pessoas que estavam devendo nos projetos da Fundação Cultural. Então, a primeira coisa é ser super cuidadoso com a questão financeira. Né? Porque pega mal, você vai se incomodar, e, assim, 90% dos casos, quem gerava o problema era o tal do produtor cultural.
que acabaram sendo pessoas, isso na prática, acabaram sendo pessoas que propunham projetos, né? Ainda não tínhamos a lei estadual, tínhamos a lei federal, a lei municipal, e eu estava na Secretaria de Cultura quando a gente fez de tudo para vetar aquela lei que não poderia dar certo, que ia ser sobre nota fiscal, não tinha como dar certo, depois saiu essa lei que é mais bacana. Mas aí o cara que se fazia passar por produtor cultural, né? Vou citar só alguns problemas para vocês ficarem atentos e não para desanimarem, né? Para justamente... Já desanimou. Né? Teve uma produtora cultural quando os projetos da Lei Rouanet passavam pela Secretaria de Cultura para receber a verba da Petrobras. Isso em 2000, eu acho. E tínhamos a comissão da Secretaria de Cultura, um membro interno, outro externo, e aí teve uma mulher que fez projeto com pessoas super corretas, que ela falsificou diário oficial a data para poder entrar naquele edital, e o Paraná inteiro passou a ser mal visto em Brasília, porque era a mulher do Paraná que tinha feito 5, 6 projetos, e de alguns tinha falsificado a data. As artistas ingenuamente caíram nessa e ficaram desesperadas, porque era o nome delas, porque a produtora só podia ter 1 ou 2 projetos no nome dela, não podia ter dos outros. Né? E esse é um problema, então ficar atento. E o outro problema, que é o maior, que é um problema que a gente não tinha no Museu Oscar Niemeyer, mas que é o problema do artista que vai empreender em busca de um produtor, são as comissões que eles exigem, que é muito mais parecido com uma rachadinha. Né? Então, tem que tomar esse cuidado, e não estou falando em instâncias nem da UEPG, nem da FAO, estou falando da iniciativa privada, o sujeito autônomo que vai chegar para o artista autônomo e vai dizer, ó, consigo aprovar o teu projeto, mas eu ganho 25%, e aí você vai ter que fazer zilhões de rolo de nota, vai se perder, então é muito importante tomar cuidado com isso. Mas nada vale o prazer de você ter um projeto aprovado e realizado e ver acontecer. Né? Isso dá saliva, dá água na boca, porque é muito bacana. Né? E é possível, sim, termos projetos super bons, é possível, sim, vocês se organizarem, porque, obviamente, o meu tempo com o projeto já foi, né? O futuro está com vocês. Então, se os candelabros eventualmente se transformarem em lanternas ou palitos ou tochas, não desanimem, porque uma política cultural se faz com persistência, se faz com dedicação e, acima de tudo, com muito amor pela arte. Era isso mais ou menos que eu tinha para dizer. Acho que não discordem nada do que a professora Sandra disse, né, professora? Obrigada pela... É só complementar, só uma frasezinha. Estamos num momento tão crítico que eu acho que ninguém, nem professor, nem produtor cultural, nem isso, nem aquilo, deve se deixar corromper. Não se deixe corromper por nada. Por nada. Obrigada, Cris. Obrigada, Ana, pela significação. Acho que é isso mesmo que a Ana falou, não se deixar corromper. Tanto eu quanto a Adriana, a gente movimentou projetos já de muito dinheiro e nem um centavo veio para a nossa conta, em momento algum. Então, vai depender muito de como eu estou num cargo público e por isso eu não tenho destinação nenhuma de dinheiro, de verba ou qualquer outra coisa, ou rachadinha que venha a acontecer, porque estamos numa universidade pública e não nos corrompemos, não nos colocamos a essa disposição. Mas, né? Agora, Sandra, mas existem muitas, vamos dizer assim, se nós nos deixássemos corromper, existem muitas oportunidades. Né? Assim, isso, e a Sandra sempre, né, nós, junto ao Miguel, sempre fomos muito claros, né? Nós não recebemos
nada a mais do que nós já recebemos da nosso cargo, nossa FG, né, que a gente recebe, do nosso salário. Então, por quê? Porque nós somos funcionárias públicas, ponto. Todos aqueles que não são funcionários públicos, que trabalham nos eventos, eles recebem, né, porque eles estão na planilha. Então, é bom ficar bem claro isso, né, porque às vezes é importante essas coisinhas, mas que existe, mas não... Adri, só assim, a minha preocupação, e é isso, que não é que os nossos alunos se corrompam, porque eu acredito que a gente não tem. A minha preocupação é que assim como muitas pessoas já foram, que eles sejam ludibriados por espertalhões, que estão à cata de pessoas autônomas, eles não vão se meter com a UEPG, eles vão chegar lá, o aluno, né, despachantes de projetos. Isso, mas é bem isso, é aquilo que eu falei, oportunidade tem, vai de você enquanto, né, ter uma índole de que você não vai cair nessas relações, como o professor Diego falou ali, né, quer dizer, cuidado com essas condições, porque, infelizmente, em todos os meios, seja ele público ou privado, vai existir. É algo que eu acho bem importante e que eu falei lá na minha fala lá atrás, é que é muito importante que conheçamos as normatizações, a legislação, para que não caiamos em armadilhas, né, e façamos coisas que às vezes possam nos comprometer. Isso é em qualquer edital. Vocês vão participar de um edital, vocês não leiam o final do edital, vocês leiam do primeiro número ao último ponto do edital. Vocês compreendam o edital. Então, aquilo que eu disse, tudo que eu falei foi muito ao passant, muito leve, mas para que vocês possam participar, seja de um edital de galeria, de uma seleção, vocês têm que conhecer o edital, vocês têm que conhecer a normatização, vocês têm que ter pé no chão. Isso é para tudo na vida de vocês. Vocês vão pedir um emprego numa escola, vocês têm que saber sobre os parâmetros daquela escola, né? O que é que rege, qual o PDI da escola, qual os objetivos daquela escola, quem é que vocês vão formar? Senão vocês vão ingênuos, no primeira semana vocês serão demitidos, né? Então, ter ciência do que estamos fazendo, eu acho que é para tudo na vida, né? E não nos deixar corromper é para tudo na vida, inclusive no nosso cotidiano, né? Que às vezes a gente acha que ninguém está vendo e faz algo que não deveria, né? Isso é um princípio para a nossa vida, né? Então, eu acho que, assim, a fala da professora Cristina foi muito significativa para colocar os pés no chão, mas eu não quero que vocês apaguem lâmpadas, eu quero que vocês acendam lâmpadas, e que se errarem, vocês consertem, faz de novo, melhora, amplifica, né? E trabalhe em equipe, né? Não alguém fazendo por vocês. Esse é o problema, quando alguém faz tudo por vocês e vocês não criam, vocês não projetam, vocês deixam alguém fazer por vocês. Tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada, Ana. Obrigado, professora Sandra. Professora Cris, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer. Tudo bem. Uma coisa que o professor Nelson comentou ali, para a gente se atentar ao horário também, para a gente não se estender, então, só a última pergunta, que foi a Malu quem fez, ela diz assim: levando em consideração os abertos pela Lei Aldir Blanc, pela Prefeitura de Ponta Grossa, só é permitida a participação de pessoas que são habitantes da cidade há pelo menos 2 anos, ou um coletivo que queira se inscrever. Todos do grupo precisam ser daqui, tendo em vista que o curso tem muitos alunos de outras cidades. E aí, qual que é a pergunta? Parece que ela já respondeu. Ela quer saber se é isso mesmo, né, Matheus? Isso, exato. Nelson, eu acho que você esteve à frente, junto com a Fundação Municipal de Cultura. O Nelson é um dos conselheiros principais lá e tem atuado junto com os editais da Lei Aldir Blanc. Você gostaria de comentar, Nelson? Posso sim, Sandra, obrigado.
Então, olha só, Maria Luísa e demais participantes da sala. Todos os projetos da Fundação Cultural, eles têm como prioridade investir no local, nos produtores, nos artistas locais. Então, o que eles pedem? Que geralmente era assim, que a pessoa já residisse há 2 anos na cidade, mas em função de uma insistência minha, do professor Rafael, enfim, da maioria dos conselheiros, essa data caiu para 1 ano. Inclusive, o edital da Lei Aldir Blanc, eu abri aqui até quando a Maria Luísa colocou a pergunta, ele está lá como 1 ano. E basta uma declaração atualmente, que já tem na própria fundação, dizendo que você mora ali. Então, no caso de um coletivo, porque o coletivo ele se inscreve como um todo, não é uma pessoa só representando, a não ser que ele tenha um representante legal do coletivo, é o representante legal. Senão, essas pessoas têm que residir na cidade há 1 ano. No caso do curso, como a Maria Luísa colocou, muitas vezes esse aluno pode, inclusive, declarar que ele mora, porque ele passa a maior parte do tempo aqui, né? Nós temos alunos que vêm, por exemplo, vêm de Palmeira e passam o dia todo aqui e voltam dormir na sua casa. Mas eles vivem aqui, eles consomem as coisas daqui, compram aqui, usam o transporte daqui. Então, muitas vezes, ele pode pegar até um endereço de um parente, de um amigo, e fazer uma declaração que ele mora aqui, tá? Mas, realmente, Maria Luísa e demais, os projetos da Fundação Municipal de Cultura privilegiam as pessoas que moram na cidade de Ponta Grossa, sim. Mas, como eu falei para você, quem estuda aqui vive na cidade, então ele tem como comprovar, tá bom? Não sei se eu respondi, se a Sandra quiser complementar mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, Nelson, como você está discutindo isso diariamente lá, semanalmente lá na Fundação, eu acho que você tem uma clareza já inclusive dessa mudança, né, que eu não tinha esse conhecimento ainda. Obrigado. Matheus, eu posso só mais uma vez agradecer à professora Sandra, foi muito importante a sua fala, eu já passo para o Matheus encerrar. Professora Sandra, obrigado, acho que ela suscitou muitas coisas aqui que são importantes e que devem ter continuidade no âmbito do curso, nas outras esferas da universidade. Foi de uma relevância muito grande a sua fala. Parabéns pela sua clareza, pelas informações que você trouxe e por ter aceito o convite aí da organização. Muito obrigado, professora Sandra, muito obrigado, Matheus, e a todos. Devolvo a palavra para o Matheus. Imagina, Nelson, eu que agradeço, né, o convite dos alunos, né, eu espero ter, assim, contribuído minimamente com as reflexões de vocês, vislumbrado alguma paisagem um pouco mais promissora para o futuro de vocês, né, e queria deixar meu abraço, meu muito obrigada, e dizer que eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar em outro momento. Obrigada. Obrigado, gente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que amanhã ocorre nossa última mesa redonda, às 15 horas, com o tema Processos Poéticos e Suas Perspectivas, e à noite a nossa palestra de encerramento com Aguinaldo Farias, com o tema Experiências Curatoriais na Contemporaneidade. Então, agradeço muito a todo mundo aqui, especialmente a professora Borsoi, né, com sua contribuição para a nossa 10ª Semana Acadêmica de Artes Visuais. Eu acredito que o debate acerca do papel dos espaços expositivos é cada vez mais necessário, né, principalmente frente aos desafios sociais da contemporaneidade. Também, uma coisa que o Nelson colocou muito bem, é a questão da cidade de Ponta Grossa não ter um número tão considerável desses espaços disponíveis, né, para nossa atuação. Então, eu fico muito feliz com a sua participação. A nossa turma do 4º ano teve só uma matéria no curso com você, que foi Fundamentos da Linguagem Visual. Então, eu acredito que para todo mundo é muito gratificante ter mais esse contato com você, com a sua trajetória, com o seu conhecimento, com a sua didática, com a sua fala, que é sempre muito carregada de sentimento, e seu profissionalismo, que são realmente admiráveis. Então, nós da organização do 4º ano, agradecemos imensamente você ter topado o nosso convite para a sua fala aqui hoje. Então, muito obrigado. Que lindo, Matheus, que lindo, muito obrigada, um beijo no coração de vocês. Parabéns para vocês. Então é isso, gente. Obrigado. Uma boa noite a todos e até amanhã às 15 horas.